Olá, ser humaninhos, tudo bem com vocês? Hoje o cabelo tá arrumado, tá? Hoje o cabelo tá arrumadinho, tá bonitinho. Então, resolvi gravar vídeo hoje. A iluminação não tá das melhores, pelo motivo de o iluminador tá sem bateria. Mas, como o cabelo hoje tá ajeitadinho, a gente aproveita pra vir e gravar vídeo pra vocês. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu queria fazer já há algum tempo e eu não tinha ainda achado uma oportunidade. E hoje eu achei um dia legal pra fazer um vídeo, esse vídeo em específico. Eu acho que eu comentei em um vídeo do ano passado que eu tinha participado de uma antologia de uma editora chamada Lura. E a antologia é essa daqui, se chama Admiráveis Mulheres. É um livro de contos, ele foi escrito por, eu acho que são 30 escritores. Na verdade são escritoras, eu acho que só tem um aqui que é homem, que foi um homem só que escreveu um dos contos, mas o resto todos são mulheres. Essa antologia foi organizada pela Beatriz Santos, ela é da Lura, e tem vários contos bem bacanas aqui, todos protagonizados por mulheres e contando histórias sobre mulheres, e o meu foi um dos escolhidos para participar dessa antologia. E deixa eu ver se eu acho ele aqui, peraí. E o meu é esse daqui, ó. Ele se chama Frutas Podres. Ele foi escrito por mim. E a história desse conto, a história por trás desse conto, ela é bem interessante, porque esse conto, ele é sobre mim, sobre a Valquíria. Eu não posso ler ele aqui pra vocês, eu não sei muito bem como funciona, eu sei que o direito de publicação é da Lura, mas eu não sei muito bem como funciona a parte de reprodução, eu sei que eu posso reproduzir partes, mas eu não posso reproduzir o conto inteiro. Então eu quero falar um pouco sobre esse conto e talvez eu leia um pedacinho ou outro aqui pra vocês, tá? Então, qual que é a história por trás do Frutas Podres? Frutas Podres é uma história que surgiu de uma conversa com a minha psicóloga. Pra quem não sabe, eu tenho ansiedade. E então eu fazia acompanhamento com uma psicóloga por conta da ansiedade e pra lidar com algumas coisas do passado. Então um dia, quando a gente tava em uma das sessões, a gente tava falando sobre como a forma como a gente carrega as coisas que aconteceram com a gente no passado, como a gente lida com as situações. E dessa conversa surgiu uma espécie de metáfora, analogia, eu não sei muito bem qual é a palavra específica para isso. E pensando nisso depois, quando eu vi o anúncio sobre a antologia da Admiráveis Mulheres, eu quis escrever uma história sobre essa conversa que a gente tinha tido. E foi aí que surgiu Frutas Podres. Então qual que é a história, né? Qual é a história do conto? Ela é sobre uma menininha que quando ela era bem pequenininha, ela ganhou uma mochila e deram uma mochilinha pra ela, era uma mochilinha branca pra ela carregar, e falaram que essa mochilinha ia crescendo de acordo com as vivências dela, ia se tornando colorida de acordo com as vivências dela e ia ser enfeitada de acordo com tudo que ela fosse vivendo. Não demorou muito e sua mochila era cor-de-rosa, pontuada de estrelas e corações, recheada de bichinhos fofinhos e bonecas. E então, ela quis colocar um bonequinho de super-herói. E lhe disseram que ela não podia. Aquilo, explicaram, não era coisa de menina. Pela primeira vez, sentiu sua mochila mais pesada, mas não soube explicar o porquê. Então, ao longo do conto, vão acontecendo outras situações, de acordo, conforme a menininha vai crescendo. Chamam ela de louca, porque ela é uma menina que fala muito, ela é uma menina muito espivetada. E conforme tudo isso vai acontecendo, ela fala que ela sente a mochila ficando mais pesada e mais pesada e mais pesada, e ela não sabe o porquê essa mochila está ficando tão pesada. Mochila pesada em suas costas servia como um alerta. Vá devagar, o peso aqui é grande, e com isso preste atenção a cada passo que você dá, e assim você estará seguro. E ela, a menininha da história, ela luta contra a corrente e ela tá sempre tentando mostrar quem ela é, como ela é, e ela tá sempre sendo podada, porque você não deve ser diferente, você deve ser igual a todo mundo, e se você não for igual a todo mundo, você vai ser motivo de chacota, e a mochila vai ficando mais pesada e mais pesada e mais pesada, e ela vai ficando mais e mais cansada,
até que chegou um ponto em que ela fala, sentou no chão e sentiu as costas pesarem. A maldita mochila estava ali, sempre segurando como uma âncora. Não importava onde estivesse, sentia seu peso. Então, pela primeira vez, ela se permitiu analisar a mochila. Aquela mochilinha branca, que cabia perfeitamente em suas costas, hoje era cinza, manchada e não parecia ter crescido tanto ao longo dos anos. Um odor horrível exalava dela, e uma gosma estranha pingava vez ou outra. E então, pela primeira vez, a menina abre a mochila e ali dentro, além daqueles bichinhos e bonecas que tinha quando ela era pequena, ela encontra frutas podres. Muitas frutas podres. E ela se pergunta quem colocou aquelas frutas ali dentro. E por que ela tá carregando aquelas frutas podres? Então ela começa a analisar as frutas que estão ali e descobrir o que cada uma dessas frutas representa. Então eu vou ir lendo aqui porque eu não sei decor tudo, mesmo que tenha sido eu que escrevi. Ela tirou um cacho de uvas murchas e emboloradas, e cada uma daquelas uvas representava uma pessoa que havia dado para ela um apelido maldoso conforme ela crescia. Aí ela tirou as maçãs, e ela gosta muito de maçãs, e ela fica triste porque elas estão podres. E cada uma daquelas maçãs representava uma ocasião em que ela mesma havia se repreendido, havia se podado, havia deixado de fazer algo que gostava pelo medo do que os outros iam pensar. Aí ela tirou um cacho de bananas, que é uma fruta que ela não gosta, e elas estavam cheias de bichos, e a cada banana ela se lembrava de uma situação desagradável ao qual ela se submeteu, a que ela se forçou a fazer para agradar os outros, para se sentir parte, para se sentir aceita. Então ela tira uma caixa de morangos, e cada um daqueles morangos representa alguém que traiu a confiança dela, que fez mal para ela, que a enganou. E a última fruta que ela tira é uma melancia enorme que pega quase a mochila inteira, e então ela vê que aquela melancia não é ninguém mais, ninguém menos do que ela mesma. Ela em todas as vezes que ela se boicotou, que ela se repreendeu, que ela não se permitiu ser feliz por medo do que os outros iam pensar, do que os outros iam falar, do que fariam contra ela, por ela ser do jeito que ela queria ser, por ela assistir os filmes que ela queria assistir, por ela agir do jeito que ela queria agir. E aí ela chora, ela fica muito triste porque ela não quer ter que continuar carregando aquilo, ela não quer mais aquelas frutas podres nas costas dela. Então ela ouve uma voz pedindo para ela enterrar as frutas de volta dentro da mochila. E ela se revolta, porque ela não quer ter que carregar aquilo mais, ela não quer ter que carregar essas frutas, esse peso. E aí ela resolve que ela vai então deixar a mochila para trás. Ela vai seguir em frente sem a mochila. E aí antes de ir embora, né, de deixar a mochila, ela resolve olhar a mochila uma última vez e ver o que mais tinha ali dentro. Ali dentro encontrou seus sonhos, aquele que ela havia há tanto tempo esquecido, perdidos em algum lugar, recobertos pela podridão, mas ainda assim possíveis de se restaurar. Encontrou seus desejos, seus brinquedos, CDs e livros que a fizeram feliz. Encontrou fotos de momentos felizes dos quais nem se lembrava mais. E bem no fundo, protegidas por tudo isso, encontrou as flores. Flores que ela nem sabia que existia ou que guardava ali, mas que lá estavam, seguras e cheias de vida, exalando um perfume doce que era capaz de encobrir o cheiro asqueroso das frutas. Cada uma daquelas flores, ela descobriu, era alguém que a amava, que a queria bem, que havia estado do seu lado. Muitas vezes, envolta no torpor da dor, não conseguiu enxergá-las bem, mas as guardou em segurança em sua mochila, e tudo o que havia de bom no seu coração protegeu as flores da podridão das frutas. Então, depois disso, ela ouve de novo a voz pedindo para ela enterrar as frutas podres dentro da mochila, e a voz diz que ela deve enterrar porque essas frutas podres vão adubar o jardim. E ela faz isso, ela removeu tudo de dentro da mochila, e com aquelas lágrimas que ela estava guardando de tudo que tinha acontecido, ela lavou a mochila, ela encheu o fundo de terra, pegou todas as frutas, se permitiu reviver mais uma vez tudo o que elas representavam, mas dessa vez com outros olhos.
são olhos de quem conhece a dor, mas que também conhece o amor. E aí ela enterra as frutas na terra, e a terra, que é tão sábia, né, tira toda daquela podridão, tudo de bom que tem e se fortalece. E essa mesma terra cuidaria de todas aquelas flores e faria elas crescerem e perfumarem e embelezarem a mochila. Então ela guarda de volta tudo que ela tirou, aqueles sonhos, aqueles brinquedos, os gostos, tudo que ela tinha de bom dentro da mochila. E quando ela coloca a mochila de volta, ela se surpreende, porque ela esperava que tivesse pesada, mas ela tá incrivelmente leve. No começo ela vai seguindo com cautela, porque ela tá tão acostumada com o peso da mochila, sem a mochila pesada agora pra lembrar ela de tudo de ruim que já tinha acontecido, ela se permite seguir com mais leveza, com mais facilidade. Tem dias que ela nem lembra que ela carrega aquela mochila junto com ela, de tão leve que ela é. E às vezes quando ela sentia de novo a mochila pesando, ela parava porque era hora de analisar o que ela tinha deixado entrar de volta na mochila. E então a mochila começa a crescer, ela cresce em sonhos, em fotos, em alegrias, em flores. Em alguns dias ela é branca, em outros rosa, em outros azuis, porque essa alma é tão cheia de vida que não pode ter uma cor só. Junto com aquelas estrelas e corações que enfeitavam a mochila, vai surgindo novas coisas. Surgem morcegos, surgem varinhas, surgem rosas, tudo que ela tem vontade. Ela pendura na lateral da mochila um par de tênis que acompanha em todos os lugares para onde ela vai. E em alguns dias ela sente que a mochila é tão cheia que se ela cair para trás ela vai ficar parecendo uma tartaruga. Mas em dias assim, a mochila veste uma capa ou solta uma série de balões e leva ela para voar por aí. E foi em um dia desses, afinal, que ela entendeu. A mochila era ela, e quem decidia o que ficava lá dentro era ela também. E desse dia em diante, as frutas podres viraram adubo, porque ela decidiu que só queria ser flores. Esse texto foi assim o mais pessoal e também acho que um dos mais bonitos que eu já escrevi na minha vida. Eu tenho muito orgulho dele. No começo eu fiquei com muito medo de escrever um texto tão pessoal, de expor algo tão íntimo para as pessoas, mas depois eu fiquei muito feliz de ter escrito, porque apesar de quase todo mundo que me conhece, que leu, saber que a menininha da história sou eu, as pessoas se identificaram muito com o que está escrito aqui. E eu quis falar sobre esse texto nesse mês específico. A gente tá no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Eu nunca cheguei a pensar nisso, tá, gente? Não se preocupem, não se inquietem quanto a isso. Mas o mês do Setembro Amarelo, ele me leva a pensar muito sobre saúde mental. E como a gente, às vezes, precisa de ajuda para organizar as ideias e para entender tudo que tá na nossa cabeça. E esse texto é sobre isso. Como eu falei, eu escrevi ele com base numa conversa com a minha psicóloga. E foi um processo muito importante, o processo que eu passei na minha psicóloga, para entender as frutas podres que eu carregava e como isso afetava a minha vida. E conseguir organizar essas ideias e limpar essa mochila. E eu quis trazer esse texto esse mês, falar sobre esse texto nesse mês por isso. Para falar que você procurar a ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, não é sinal de fraqueza, não é sinal de que você é louco, que por muito tempo eu tive esse medo, porque uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida foi as pessoas me chamando de louca, então eu tinha muito medo de procurar um psicólogo e isso significar que eu era louca. E não significou. Procurar um psicólogo foi uma coisa muito boa que eu fiz na minha vida, me ajudou muito. E esse texto, como eu falei, ele é extremamente pessoal e ele fala muito sobre isso. E hoje em dia eu tenho uma noção sobre isso e eu carrego a minha mochilinha, mas também eu sei parar, pensar e ponderar quando eu sinto a mochila ficando pesada. E hoje em dia eu sei ver o que eu deixo entrar nela e o que eu não deixo. Hoje o vídeo é sobre isso, é um vídeo acho que um pouco mais sério do que o que eu geralmente faço, mas eu espero que vocês tenham gostado. O livro
é o da Lura, como eu falei, tem 30 contos aqui. Se alguém quiser, fala comigo que eu explico como conseguir o livro, porque eu não sei se tem esse livro em e-book pra comprar e poder ler o conto, tá? Como eu falei, como é da Lura, como a Lura tem o direito de publicação, eu não posso publicar o texto em outro lugar. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, a iluminação hoje tá meio ruim, o cabelo tava bom, mas já suei, já desmantelou tudo. Mas eu queria aproveitar hoje pra gravar, tá bom? Então é isso, gente, um beijo, fiquem todos bem. E se você tá passando por um momento difícil, não tenha medo de pedir ajuda, tá? Não tenha medo de procurar alguém pra conversar. Acredite, isso vai te fazer muito bem, tá bom? Um beijo e tchau!